Olá, amigos, muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. A doutrina espírita, né, as obras básicas de Allan Kardec afirmam em vários momentos. Este particularmente eu li, né, essa informação eu li no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, mas ela está em vários, né, dos textos da mensagem da codificação, afirmando que a nossa sorte, nosso destino após a morte, ele será fixado pelo nosso grau de avanço moral. Então, muitas vezes nós acreditamos que nosso status social vai ajudar nisso. Nós acreditamos que a natureza das atividades que nós desempenhamos vai influenciar nisto, mas a verdade, a família em que nascemos, né, o nosso nível de riqueza, de poder, e Allan Kardec é muito claro, né, a partir do ensinamento dos espíritos, que a nossa sorte, ou seja, a nossa felicidade ou infelicidade, são determinados pelo nosso grau de avanço moral. É interessante porque nós, na doutrina espírita, aprendemos que no plano espiritual ninguém engana ninguém, né? Então, por exemplo, nós somos aquilo que realmente somos. Nós somos vistos como realmente somos, principalmente pelos espíritos que nos são mais superiores. Então, e na verdade são esses que contam, né? Porque são esses que vão nos avaliar. Nós não vivemos no plano espiritual num faz de conta. Na matéria, nós podemos usar o corpo como esconderijo para disfarçar as nossas imperfeições, os nossos sofrimentos morais, as nossas pulsões. Mas tudo isso não se pode esconder no plano espiritual e não se esconde no plano espiritual. Nós podemos esconder das pessoas encarnadas como nós, que também têm um corpo, que também tem a limitação da visão, mas os espíritos nos veem. Então é interessante que muitas vezes pessoas que parecem, né, socialmente muito bem, pessoas muito distintas, às vezes estão cercadas, né? Como Paulo de Tarso dizia, nós estamos cercados por uma nuvem, né, de testemunhas. E o apóstolo dos gentios queria dizer exatamente isso, que nós estamos cercados por 1000 olhos, porque o plano espiritual, como nos diz Allan Kardec também no livro dos Médiuns, ele nos acotovela, né? Nós nos acotovelamos com o plano espiritual. E esse plano espiritual nos vê tais quais nós somos. Então, nós podemos enganar as pessoas, aparentemente, mas nós não enganamos os espíritos. E aí nós vamos andar na companhia daqueles que se afinam com o nosso grau de desenvolvimento moral. Então, é extremamente importante que nós tenhamos lucidez com relação a isso. Não se engana ninguém. E os grandes espíritos, né, da codificação e também da história do cristianismo, como Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, vai nos dizer, né, conhece-te a ti mesmo, analise, né, o seu dia, analise as suas intenções, analise os seus sentimentos, as suas emoções, para que em se conhecendo você possa encaminhar a sua vida de um modo autêntico, para que nós possamos encaminhar a nossa vida de um modo autêntico. Mentir é mentir para si mesmo, né? E nós já comentamos aqui esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual um espírito benfeitor se comunica e diz que nós deveríamos eliminar, né, a incredulidade, a mentira, porque são chagas que causam ferimentos às vezes mortais para a nossa alma, que custam muito sofrimento
e muitas décadas de tratamento espiritual. Nós vamos percebendo que quando Allan Kardec diz que a nossa sorte depende do nosso nível de desenvolvimento moral, ele também nos deu a chave para lidar com a nossa vida. Se nós sentimos que não temos um nível de desenvolvimento adequado, e essa é a maioria, né, essa é a realidade para a maioria das pessoas na Terra, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui porque está numa situação confortável espiritualmente. Se nós estamos e nos encontramos nessa situação, o remédio também é dado, né, pela doutrina espírita, pelo Evangelho. Allan Kardec diz no item 31 do Espiritismo, na sua expressão mais simples, que a maioria dos nossos sofrimentos morais vem do nosso egoísmo e do nosso orgulho. E se a maioria dos nossos sofrimentos vem dessas duas chagas morais, diz ele, trocar isso pela caridade, pela humildade, pode trazer vantagens para o nosso progresso espiritual. A tal ponto que nós podemos começar, né, a nos livrarmos dessas doenças da alma e a encontrar aquilo que nós chamamos de equilíbrio, de felicidade, de paz de espírito, que tem nos faltado a todos. Então, o estudo da doutrina, a prática das virtudes evangélicas, o esforço para ir colocando na nossa vida um pouco mais de caridade e de humildade, porque a caridade é o oposto do egoísmo, né? Você faz um movimento em direção ao outro. E a humildade é o oposto do orgulho. Então, se nós fazemos esse movimento duplo, né, de trabalho espiritual, nós vamos, aos poucos, tratando a nossa alma, tratando as nossas chagas morais. E façamos isso, na medida do possível, para cada um de nós, de modo autêntico. Porque o nosso grau moral é grau moral mesmo. Nós não vamos ser medidos pelo status social, pelos amigos que temos, pela importância dos amigos. Ser amigo do Chico Xavier não levou ninguém para o céu nem para o inferno. Cada um vai responder por si mesmo. Viver colado nos grandes mestres espirituais não resolve o problema da nossa própria espiritualidade. Aplicar o que nós conhecemos, fazer o esforço para melhorar, para crescer, para transformar a nossa própria vida, e isso dá resultados. Então, tenhamos essa consciência, porque ninguém engana a vida, ninguém engana a realidade espiritual. Nós teremos que fazer face àquilo que nós realmente somos. Então, é melhor encarar a realidade de que somos ainda criaturas orgulhosas, egoístas, e começar a trabalhar com isso, para que nós, no momento em que dermos o nosso último suspiro, que nós tenhamos a paz de espírito de saber que adentraremos o mundo espiritual, tendo feito o esforço de construção de um homem novo, né? Porque o egoísmo e o orgulho são essas marcas do homem velho, que nos perseguem há milênios, muitas vezes. Então, façamos essa reflexão sobre a importância, né, de que nós seremos analisados e a nossa sorte será determinada do outro lado pelo desenvolvimento do nosso grau moral. É este o fator determinante na nossa condição futura. E que, sabendo isso, nós possamos começar a fazer, tomar as medidas necessárias para evitar o pior. Né? A realidade espiritual é uma realidade muito, digamos, mais real do que esta em que nós vivemos. A matéria é um véu, é uma aparência, né? A realidade espiritual é, na verdade, a única realidade que interessa. Porque uma vez que nós perdermos o corpo, nós teremos que enfrentar aquilo que nós realmente somos. Então, tenhamos muita consciência disso, porque cada dia conta, cada minuto conta.
Cada pessoa que nós tratamos corretamente, com caridade, com carinho, com decência, todas essas atitudes, os erros, né, que muitas vezes cometemos e pelos quais temos que pedir perdão, o fato de viver com essa boa intenção de agir e fazer o melhor, isso pode nos garantir sempre que mesmo quando erramos, nós tenhamos como corrigir de um modo rápido e eficiente. Porque quando nós agimos com boa intenção, com amor, com caridade, mesmo errando, né, fica mais fácil para corrigir, porque nós tivemos pelo menos a boa intenção. Então, tenhamos muita consciência disso. Quando nós dizemos que cada minuto conta, cada dia conta, basta lembrar, por exemplo, que está na literatura, né, espiritual, espiritualista e espírita, e hoje mesmo científica, as pessoas que estão morrendo, né, no momento da morte, um dos fenômenos que nos ocorre é o fato de nós recapitularmos toda a nossa existência, nos momentos mais importantes, nos momentos chaves, né, da nossa existência. E as pessoas que passaram pelo fenômeno da morte, que foram ressuscitadas, viveram este fenômeno. E muitos voltam dizendo, voltam profundamente abalados com as experiências que viveram, porque eles de repente recuperaram a memória, e a memória não só neutra, mas a memória emocional, né? A carga emocional que vem com essas memórias. E não só a memória daquilo que acontece conosco, mas daquilo, como aquilo que nós fizemos ou falamos afetou o outro. E isso é muito, muito importante, né? Porque nós temos essa informação, nós não precisamos esperar chegar a esse momento para viver a experiência. Sabendo disso, nós podemos começar a mudar a nossa vida já. E um dos impactos desse acontecimento na vida dessas pessoas é o fato de que muitos voltam abalados e vão procurar, às vezes, as pessoas que magoaram para pedir perdão. Ou, muitas vezes, eles se dão conta de que uma frase que foi dita sem a menor intenção de fazer mal machucou alguém. E muitas vezes teve uma série de consequências sobre a vida das pessoas, ou da pessoa. Então, como é que nós fazemos para controlar isso? É impossível, nós não temos como controlar cada minuto, ato. O único jeito que nós temos é agir com amor. É ir integrando o amor nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos julgamentos. E aí nós começamos a criar um ciclo positivo. Mesmo quando o que nós fazemos não tem a consequência ou o resultado que nós estávamos esperando, positivo, digamos, nós sabemos que colocamos uma carga de amor naquilo. Então isso vai criando uma dinâmica de amor nas nossas vidas, porque senão nós teremos que lidar sempre com essas situações difíceis. Né? E há um momento em que a gente cansa disso, né? Há um momento em que a gente finalmente tem que se libertar desses condicionamentos. Então, reflitamos, né, no convite de Jesus ao amor. Não é... Ele deu a mensagem, né? Ela é muito difícil de ser executada, como diz uma amiga minha, mas é muito simples a mensagem. Então, passemos a ação, coloquemos um pouco de amor na nossa maneira de olhar, na nossa maneira de julgar, na nossa maneira de viver. E talvez nós encontremos, né, um pouco de paz, de equilíbrio e de tranquilidade espiritual. Lembremos que nós teremos que encarar, né, o momento da nossa partida deste mundo. E seria muito bom, né, se nós pudéssemos fazer isso e nesse momento recuperar memórias de amor, memórias do bem, memórias da caridade, o carinho, né, de todos aqueles que nos olharam no momento em que estavam passando por aflições e dores e que nós estivemos lá, né, por eles e para eles. Então,
construamos essas memórias que estarão presentes no nosso final. E certamente a nossa sorte, né, no mundo espiritual será uma sorte de espíritos ao menos felizes, né? Eu acho que essa reflexão é extremamente importante. Mais uma vez, uma frase, né, das obras da codificação de Allan Kardec nos levam a reflexões que são muito profundas. Nós esperamos que essa tenha sido útil, que nos leve a refletir com mais profundidade sobre a importância de estudarmos a doutrina espírita e, sobretudo, de vivê-la, porque é essencial para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio e para o nosso futuro. Então, muito obrigado se vocês nos acompanharam até aqui. Partilhem, né, se acharam que é pertinente, se vale a pena comunicar essa informação aos outros. E estejam conosco para os próximos vídeos, nos quais continuaremos, né, a fazer essa reflexão sobre a visão espírita da vida e da espiritualidade. Um grande abraço a todos, muita paz, muito carinho, e que todos nós tenhamos as bênçãos de Deus para nós e para nossa família. Um grande abraço.